Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao debate com os partidos políticos dedicado ao tema A Resposta dos Partidos e os Desafios da Inteligência Artificial. A APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, através do seu Grupo de Missão de Inteligência Artificial, organiza este debate entre os partidos, que, tendo por pano de fundo as próximas eleições legislativas, procura discutir as respostas que os partidos têm para os fortes impactos na economia, na sociedade e na política que se prevê que a IA venha a ter. O Grupo de Inteligência Artificial da APDSI, ciente destas implicações na vida das portuguesas e dos portugueses, pretende desta forma ouvir e discutir as ideias, ações e propostas elaboradas e pretende que este debate seja uma oportunidade para os representantes dos partidos políticos apresentarem a sua visão sobre como abordar questões fundamentais como ética, regulação, educação, emprego e segurança no contexto da IA, contribuindo assim para uma compreensão mais profunda por parte dos eleitores das políticas de cada partido sobre esta temática. Neste debate, iremos contar com a intervenção por ordem alfabética das intervenções, Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal, IEL, Gonçalo Filipe, do Bloco de Esquerda, BE, João Mota Lopes, da Aliança Democrática, AD, Manuel Gouveia, da Coligação Democrática Unitária, CDU, Patrícia Gonçalves, do LIVRE e Porfírio Silva, do Partido Socialista, PS. Por motivos de agenda partidária, os partidos Chega e PAN agradeceram o nosso convite, mas não lhes foi possível estar presentes. Agora, algumas notas iniciais por questões logísticas. Quem ao longo do Micton tiver questões e comentários, pedimos que coloquem na secção perguntas e respostas e não no chat a questão ou a natureza do comentário para que quando possamos passarmos à fase do debate, seja possível convidar os participantes para terem perfil de orador. Sobre o RGPD, garantimos que da divulgação que vamos fazer deste evento, os participantes que não deram autorização de imagem não serão incluídos nesta divulgação. Agora vou fazer uma breve introdução biográfica sobre os nossos oradores. Bruno Horta Soares, da IEL, com mais de 20 anos de experiência em assessoria, consultoria e auditoria, destacando-se em transformação digital, governança, gestão, risco e cibersegurança. Desempenha e desempenhou diversos cargos de coordenação e liderança na Governance Advisors as a Service, IDC Portugal, entre outros. Formado em Informática e Gestão de Empresas pelo ISCTE, possui pós-graduação em Gestão de Projetos e várias formações executivas e certificações profissionais. É professor assistente na Nova School of Business and Economics e na Coimbra Business School e professor convidado de diversas instituições em Portugal e no estrangeiro. Foi cofundador do Iniciativa Liberal e candidato a presidente da Câmara Municipal de Lisboa em 2021. Gonçalo Filipe é licenciado em Informática, programador, é ativista e candidato ao Circuito Eleitoral de Lisboa do Bloco de Esquerda. João Mota Lopes, da AD, é perito em Transformação Digital e Governo Digital. Atualmente é Public Sector Lead numa multinacional tecnológica e docente no Instituto Superior de Educação e Ciências, na pós-graduação em Cybersecurity e na pós-graduação em Data Protection. Desempenhou diversos cargos de coordenação e liderança em várias instituições públicas, nomeadamente o Instituto de Informática, IP, Ministérios da Solidariedade e Segurança Social e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e a UMIC, Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP. No setor privado, colaborou com diversas multinacionais no ramo das TIC, nomeadamente Oracle, HP, Oni Telecom, entre outras. É mestrando em Gestão e Administração Pública pelo ISCSP. Manuel Gouveia, da CDU, é membro da Comissão de Assuntos Económicos junto do Comitê Central do PCP. Patrícia Gonçalves, do LIVRE, professora associada no Instituto Superior Técnico, doutorada em Física, coordenadora da Assembleia do LIVRE, vereadora em substituição na Câmara Municipal de Lisboa e candidata às eleições legislativas pelo Círculo de Lisboa. Porfírio Silva, do PS, é investigador em Filosofia das Ciências, doutorado em Epistemologia e Filosofia das Ciências, mestre e licenciado em Filosofia. Colabora com o Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa e com o Instituto de Sistemas e Robótica, Instituto Superior Técnico.
Deputado à Assembleia da República desde 2015, onde é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS para a Educação, Ciência, Ensino Superior e Transição Digital. Desempenhou vários cargos de coordenação e liderança em instituições públicas, nacionais e europeias. Foi investigador visitante em prestigiadas universidades em Lovaina, Madrid e Tóquio. Foi membro do Conselho Nacional de Educação entre 2016 e 2022. Agora sobre o mote do evento. A aceleração da mudança imposta pela inteligência artificial e, sobretudo, pelas suas inúmeras aplicações, a recente legislação europeia para a sua regulação, o AI Act, a legislação norte-americana em elaboração e os crescentes receios sobre os riscos do impacto da IA na vida das pessoas tornam crucial dar a devida atenção àquela que poderá ser a revolução mais disruptiva da história da humanidade até ao presente. A existência de um plano de ação nacional para a inteligência artificial que aprofunda e estenda os atuais documentos, datados de 2019, é de vital importância para o nosso país. A IA, gerada no seio da investigação científica, é e será o elemento crítico na competitividade da nossa economia, podendo criar um círculo virtuoso de crescimento e prosperidade com grande impacto na vida das pessoas e das empresas. Porém, os riscos da má utilização da IA podem vir a ser capazes de desviar os seus principais benefícios, resultando numa sociedade menos justa e menos capaz de lidar com os desequilíbrios existentes. É imperativo usar a IA para a defesa dos cidadãos, das suas liberdades e garantias, defendendo desta forma a democracia. Amanhã será tarde para aproveitar os muitos benefícios e virtualidades da IA. Amanhã será tarde para recuperar da desvantagem de não se atuar hoje. É este o momento. Sobre as questões, o Miton vai decorrer da seguinte forma. Vamos ter 3 rondas iniciais, com 3 minutos para cada orador, e uma eventual quarta ronda para o improvável caso de não demorarmos muito tempo nas primeiras 3. Depois seguir-se-ão perguntas da audiência até completarmos aproximadamente 90 minutos. Como referi, as intervenções seguem a ordem alfabética do primeiro nome dos oradores. Vamos então passar à primeira ronda. Nesta ronda, vou começar por pedir a cada orador que faça uma breve apresentação do que defende o seu partido em matéria de IA, nomeadamente ao nível da Estratégia Nacional para a IA. Passo então a palavra a Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal. Obrigado. Bem, muito boa tarde a todos, obrigado à PDSI pela organização deste evento, muito boa tarde a todos os colegas do painel, boa tarde a todos os que nos estão a acompanhar. É uma enorme satisfação podermos estar num ciclo eleitoral, numas eleições legislativas, a discutir tecnologias, ou seja, eu já fico satisfeito do tema da transformação digital de uma forma mais lata, das tecnologias, do impacto que as tecnologias têm nas nossas vidas, ser discutido, termos a capacidade de termos um debate sobre um tema ainda mais específico, como a inteligência artificial, é um sinal de imensa esperança, de que estão reunidas as condições para começarmos efetivamente a discutir estes temas não só na CAV, com os informáticos, mas de facto com aqueles que podem aplicar as tecnologias e aproveitar as suas oportunidades ao serviço do bem comum e ao mesmo tempo, naturalmente, preparar a sociedade também para as ameaças, como foram bem apresentadas no início. A questão que eu acho que vamos aqui discutir, e pelo menos que nós vamos apresentar, e nós no programa de Iniciativa Liberal falamos explicitamente do tema da inteligência artificial, não se posiciona no patamar de questionar se existe, não existe, se é bom, se é mau, portanto não é uma moralização da discussão do tema, é muito inspirada naquilo que o Nuno estava a dizer, ou seja, amanhã será tarde demais. Aquilo que eu poderia dizer, há uma expressão do padre Pedro Arrupe que diz: o mundo avança, de nós depende que avance connosco. E é o que se aplica, a tecnologia não vai parar só porque nós achemos que não se deve ser adotada, há aqui um constrangimento, etc. A tecnologia vai continuar a avançar. Portanto, é um desígnio, acho que é um espaço em que nós podemos efetivamente colaborar e de percebermos que existirão sempre situações pontuais que nos dividem, mas não ao patamar de questionar fundamentalmente a transformação digital. E por isso, dando este sinal de reconhecimento de que é um tema que já não é novo, como o Nuno também acabou por referir, existe uma estratégia desde 2019 para a inteligência artificial. E se me perguntassem, Bruno, tecnicamente o que é que achas daquela estratégia, eu diria extraordinária, ou seja, é uma estratégia que servirá ao propósito de qualquer organização, de qualquer país que queira abordar este tema. Portanto, nem sequer se trata de não reconhecer o tema, não reconhecer que o tema é estratégico, e foi tão estratégico que foi aprovado
pelo governo anterior. Eu acho que a discussão é porque é que uma estratégia que é aprovada depois tem tantas dificuldades a ser operacionalizada. Porque a estratégia não serve só pelo seu lançamento, pela sua promoção, é um momento simbólico, mas depois há um reconhecer de vamos ter que aplicar, vamos ter que agir. E o governo anterior acabou por interromper o mandato, mas já estávamos a discutir uma revisão da estratégia. Portanto, ainda não havia uma estratégia implementada, mas já estávamos a rever a estratégia. E a rever, e o segundo tema aqui que eu destacaria, com os melhores que podiam rever, ou seja, um exercício de revisão de várias estratégias, coordenado pelo professor Arlindo Oliveira, uma figura, uma autoridade nestes temas, a própria Graça Canto Muniz, candidata da Iniciativa Liberal, também por Lisboa, estava envolvida, o João Gama em particular, na inteligência artificial. Portanto, os melhores estão envolvidos, os documentos existem, as estratégias existem, o que não existe é depois a consequência. E eu acho que isto acaba por ter um traço daquilo que é a governação dos últimos anos do Partido Socialista, em que tem uma visão, tem aqui uma noção de para onde é que vai, mas depois o dia-a-dia acaba por interromper toda essa visão transformacional. Portanto, o curto prazo é sempre sobreposto àquilo que é a necessidade de evoluirmos. E daí o nosso reconhecimento de que temos que ir mais longe, temos que ir discutir operacionalmente, ou seja, como é que a inteligência artificial chega efetivamente às organizações públicas, privadas, e como é que as pessoas poderão tirar partido, quer seja das oportunidades, quer seja das suas ameaças. Dando aqui uma nota muito rápida daquilo que nós naturalmente destacamos no nosso programa, nós não questionamos, ou seja, o EUA Act vai consolidar aquilo que para nós, Iniciativa Liberal, talvez fosse a tradução daquilo que é a nossa visão da inteligência artificial, que é uma inovação responsável, inovação com responsabilidade, e, portanto, no programa nós destacamos com uma grande firmeza todos os temas relacionados com a privacidade, que a lei europeia vai, pelos níveis de risco da utilização da inteligência artificial, destacar. Destacamos a importância de utilizarmos a inteligência artificial, sobretudo no setor público, em áreas estratégicas, nomeadamente ao nível da cibersegurança e da ciberdefesa. Portanto, há sempre um grande ímpeto de como é que nós podemos ajudar a economia, como é que podemos ajudar as empresas. Ora, eu acho que o Estado tem muito por onde se ajudar. Portanto, se a inteligência artificial estiver altamente focada na modernização e na transformação digital do setor público, eu acho que era um avanço gigante para a sociedade, porque acaba por tirar o peso do Estado, a burocracia, todo este emperro que o Estado muitas vezes representa para as organizações e para os indivíduos, e depois, naturalmente, as competências. Portanto, o último tema era a formação e as competências. Eu destacava, talvez, a parte mais operacional, não está no programa, mas que é um tema que certamente iremos aqui discutir, que é o modelo de governança. Eu acho que depois as estratégias não se materializam em operação por um problema orgânico de governança. E daí, naturalmente, eu gostaria muito de ver nos próximos tempos um Ministério da Transição Digital e da Modernização Administrativa, com um modelo centralizado, com flexibilidade local. Portanto, uma capacidade de concentrar toda a otimização de recursos, sobretudo ao nível de infraestruturas e de plataformas, deixando depois a liberdade para uma flexibilidade ao nível local. É isto que é esta consolidação, esta visão consolidada da inteligência artificial, que eu acho que falta, em primeira instância, a modernização do Estado, e acho que pode ser um caminho para onde começar. Muito obrigado. Bruno, agora passo a palavra então ao Gonçalo Filipe, do Bloco de Esquerda. Ora, boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o painel e todos aqueles que nos estão a ouvir. Do ponto de vista do informática, acho que é muito bom estarmos a discutir este tema a nível político. Devemos fomentar e acompanhar o desenvolvimento tecnológico a nível da política, para garantir que a tecnologia representa um progresso social e torna a vida de todos mais confortável. No Bloco de Esquerda, quanto à inteligência artificial, nós defendemos a democratização. Defendemos a democratização da inteligência artificial, a criação de uma unidade de investigação de excelência na área e a sua integração no sistema científico nacional. Como é que isto se faz? Para a democratização, precisamos da criação de um banco de dados público. Precisamos de recolher a informação estatística, precisamos do tratamento e disponibilização geral dos dados. Portugal ainda está um pouco atrás em relação àquilo que se faz nos outros países na Europa. Precisamos de trabalhar no retorno da riqueza que os dados conseguem providenciar quando são utilizados fora do país. Portanto, se a Meta utiliza dados de Portugal e consegue de alguma forma comercializá-los, a riqueza deve voltar a Portugal. Para a criação de uma unidade de investigação de excelência,
ela devemos fomentar essa, essa unidade de forma a funcionar junto do Supercomputador Nacional, que está agora a entrar em funcionamento, criar uma unidade que promova a investigação em inteligência artificial e machine learning. E esta deve ter também uma preocupação em prevenir a manipulação da informação, para proteger as pessoas de fraudes ou de algum tipo de manipulação. Devemos integrar a inteligência artificial no sistema científico nacional, permitir o acesso de instituições de ensino superior e laboratório associados à infraestrutura criada e promover a investigação e possibilitar a sua disseminação pela economia portuguesa. Portugal tem tido um bom caminho no desenvolvimento de soluções de e-governance, soluções de digitalização dos serviços públicos, e a inteligência artificial deve ser aproveitada para acelerar e facilitar o acesso das pessoas aos serviços públicos. Obrigado. A mesma pergunta para o João Mota Lopes, da AD, portanto, o que defende, não é? Portanto, o partido, neste caso a AD, em matéria de IA, nomeadamente ao nível da Estratégia Nacional para a IA. Bom, começar por cumprimentar todos os meus colegas de painel, na pessoa do Nuno Gonçalves, e todas aquelas que estão a ouvir-nos e a escutar-nos e que acham que este tema efetivamente é interessante. Permitir por agradecer o convite feito à Aliança Democrática, à AD, para estarmos aqui, e deixem-me só fazer um parêntese, porque já que estamos com tanta audiência hoje e tantos partidos aqui connosco, fazer aqui um comentário que é por mais importante, é enaltecer efetivamente o trabalho da APDSI ao longo destes anos todos, e pelo levantamento de temas da maior importância para a sociedade civil enfim, e para a indústria da sociedade de informação. Acho que a PDSI tem sido efetivamente única nesta divulgação, neste dar conhecimento daquilo que realmente é importante discutir e, portanto, enaltecer o trabalho da PDSI, da sua presidente e de todos os colegas da direção, porque sei que é incansável, enfim, é uma ONG onde as pessoas trabalham incansavelmente. E acho que isto deve ser dito, até porque estamos a ter muita audiência, o que é bom, enfim, para todos. Depois dizer... Eu peço desculpa só interrompê-lo em nome da direção da APDSI, agradeço, obviamente, as suas palavras, e pronto, é de facto um trabalho para informar as pessoas, informar os cidadãos do potencial da sociedade de informação, não é? Portanto, daí a promoção. Muito obrigado. É verdade, eu acompanho-vos diariamente, portanto sei bem o trabalho que têm. Bem, concordo obviamente com o diagnóstico feito pelo Bruno. Eu também nesta pesquisa andei a ver o que é que havia de novo na Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial. Achei piada numa das páginas que dizia que a estratégia terminava em 2022 e noutra estava Page Not Found, mas pronto, tirando estes pequenos, que se calhar vocês também devem ter visto, estas pequenas questões, o mais importante neste momento é discutir finalmente onde estamos e para onde é que queremos ir. Introduzir aqui dois temas. Primeiro, enfim, o Gonçalo também falou nisso, de certa forma assistimos já a alguma democratização daquilo que são as tecnologias de inteligência artificial, o que é bom. Pessoas, os meus filhos fazem trabalhos para a escola com inteligência artificial, seja lá o que isto queira dizer, quando estamos a utilizar aquelas ferramentas de uso, enfim, caseiro, mas a verdade é que a inteligência artificial, todas aquelas tecnologias de machine learning, processamento de linguagem natural, enfim, não interessa estar aqui com termos técnicos, são por demais importantes para, de certa forma, enriquecer a qualidade do conhecimento que é gerado dentro das organizações, seja elas públicas, seja elas privadas. E um segundo aspecto também muito importante é que esta revolução digital, enfim, acontece à escala global. Esta revolução digital altera, isto tem alterado, e é hoje, foi ontem, é amanhã, é a forma como trabalhamos, como vivemos, como interagimos entre todos nós. E ontem perguntava, então, mas onde é que vai ser o debate, que eu não encontrei aqui o sítio, acho que não é na PDSI. Não, é pelo Zoom. Ok, pronto. Acho que é a primeira vez que vejo uma coisa de partidos políticos a fazerem um debate, enfim, por Zoom. E isso é realmente sinal de que os tempos mudaram e que vivemos um novo paradigma. Exatamente pelos tempos terem mudado é que eu considero que este era um momento muito importante para Portugal, para a nossa economia, para a economia portuguesa, poder
enfim, alterar alguns pormenores. É que temos aqui uma oportunidade de transformar a economia, de incrementar aquilo que são os níveis de produtividade, de competitividade, enfim, eliminar alguns daqueles bloqueios que nós temos na economia e que são tradicionais. Eu não sou economista, enfim, mas todos nós sabemos do que é que estamos a falar e, portanto, criar aqui talvez novos mercados, novos horizontes, efetivamente, para as empresas portuguesas. E, portanto, acho que é efetivamente uma oportunidade. Penso que temos estado a perder, enfim, há uma estratégia, todos nós concordamos com ela, qualquer organização pública ou privada é capaz de concordar com ela, mas se calhar temos que fazer mais, temos que partir mais para o terreno. Relativamente àquilo que são as propostas, também para não me alongar muito, o programa eleitoral da Aliança Democrática, da AD, tem no seu ponto de inovação, empreendedorismo e digitalização, um conjunto de ideias que acho que são muito precisas, muito concretas, e engraçado focam muito o tema da inteligência artificial. Em primeiro lugar, porque é o nosso desejo, enfim, talvez o desejo de todos nós, de modernizar e digitalizar a administração pública. Ok, é bonito dizer-se isso, todos nós devemos dizer isso, todos nós já dissemos isso, mas temos que concretizar mais. Concretizar não é criar políticas e pô-las num site estático e aquilo está lá muito bonitinho, toda a gente concorda com aquilo. Não, é irmos para o terreno. Não sei se é a criação de um ministério ou não da transformação digital, que por acaso eu até também concordaria e concordo com essa ideia, mas não sei se é fazível, se não é fazível, mas é efetivamente irmos para o terreno e dotarmos efetivamente todos os nossos dirigentes, de primeiro grau, os dirigentes da administração pública, desse conhecimento. Depois, algo que eu acho também muito importante, que é a implantação daquilo que nós chamamos um plano de serviços públicos digitais. Enfim, um plano de serviços públicos digitais, nem sempre gosto da palavra digital, gosto de um plano que sirva efetivamente para potenciar a qualidade dos serviços públicos. E aí acho que há uma questão que está bem expressa no programa, que é potenciar a interação com o cidadão, e eu aqui acrescento também com a empresa, porque hoje em dia a administração pública, o Estado, quando se relaciona com o cidadão, também precisa se relacionar com a empresa, e aí podemos utilizar facilmente, e já há alguns exemplos, enfim, o próprio Secretário de Estado da Justiça já fez uma experiência nisto da utilização da inteligência artificial. É uma experiência, é o início, interessa é começar, e portanto potenciar esta interação com o cidadão e esta interação com a empresa, a nível de ferramentas que hoje em dia estão disponíveis, nomeadamente assistentes digitais, inteligência artificial, o que quer que seja. Buscando aqui só algumas notas. Vou pedir para terminar em breve a intervenção. Ok, pronto. Só para terminar, não me alongar muito mais, eu acho que este apoio que eu penso que é necessário e que existe efetivamente ao mundo académico. O mundo académico tem tido boas experiências, eu tenho visto, o Nuno é um bom exemplo que também trabalha nesta área, é potenciar essas experiências que o mundo académico tem feito, transpô-las para aquilo que é o mundo da administração pública. E depois, a nível da sociedade civil, daquilo que são os privados, obviamente potenciar ao máximo também o uso destas tecnologias, fomentando mercados, fomentando a eficiência e a competitividade, enfim, das empresas. E pronto, por agora, se calhar ficamos por aqui. Obrigado, João Mota Lopes. Passo agora então a palavra ao Manuel Gouveia da CDU. Muito bom dia a todos. Antes de mais nada, dar-vos só rapidamente algumas notas então sobre esta questão que nos colocaram. Em primeiro lugar, primeira nota, no programa do PCP para estas eleições há um capítulo inteiro dedicado à transição digital. Não vai haver aqui espaço para desenvolver todo e, portanto, fica o convite para quem quiser para o ler. Nós, sobre esta ideia a abrir, duas ideias queríamos partilhar. A primeira, pode não ser aqui o sítio onde faça mais falta colocá-la, mas não deixa de ser preciso colocá-la quando falamos disto e depois quando a seguir nos vão perguntar os perigos e as potencialidades. A primeira ideia é esta, que nós olhamos para as questões do desenvolvimento tecnológico, da transição digital, olhamos como algo positivo e como algo inevitável. Num quadro em que se olha para o futuro e que se deve olhar para o futuro com confiança e com otimismo, e que tudo isto são contributos para um futuro melhor para a humanidade e para o nosso povo em particular, e não apenas, e não especialmente razões de receio, de medos, de temores, como muitas vezes acontece. Aliás, se nós olharmos para trás, nós vemos nos últimos 80 anos todos os avanços que houve
naquilo que era o essencial do desenvolvimento tecnológico, e vemos que esse conjunto de avanços não levaram ao aumento do desemprego, não levaram a menores salários, não levaram a trabalhos mais penosos, mas pelo contrário tiveram, no essencial, tanto efeitos positivos na humanidade. E esta é uma primeira ideia, porque às vezes olha-se para as questões do desenvolvimento tecnológico como se fosse algum problema, quando o problema está a montante, está no que vai usar estes instrumentos, ou seja, está no modo de produção e no modo de produção que nós temos, e portanto está em um conjunto de opções de sociedade que nós temos que tomar, se queremos socializar ou mercantilizar, se queremos mais cooperação ou mais concorrência, se queremos mais planeamento ou deixar a anarquia dos mercados conduzir as economias, e isto são opções que nós temos que tomar e que são independentes do instrumento, né, e não são as consequências corretas ou incorretas dessas opções que estão a tomar, não são geradas pelo instrumento, neste caso pela transição digital. Ela é inevitável, é positiva e temos que nos preparar para ela e aproveitar dela o que houver para aproveitar. Uma segunda ideia, nós falamos da inteligência artificial, não falamos no essencial de um aceleramento muito grande, brutal, da capacidade de transmissão, da capacidade de armazenamento, da capacidade de tratamento da informação. Um crescimento que é tão grande que, de facto, trouxe alterações de qualidade ao processo. Mas não estamos a falar ainda de uma inteligência artificial que tenha sido gerada. Também aqui não será necessário este esclarecimento, mas às vezes confundimos as coisas e a inteligência artificial transforma-se num fetiche, quando o que nós estamos a falar é exatamente desse extraordinário aumento da capacidade de armazenamento, tratamento, circulação da informação e das implicações que isso tem na vida de todos nós, na vida das empresas e na vida da economia. E esta realidade tem uma realidade material por trás que não se fala muitas vezes. Que é a realidade material da quantidade brutal de investimentos, da quantidade de servidores, dos trilhões de quilómetros de cabos, da quantidade de emissão, de instrumentos de emissão e de recepção de sinal e de dados, da quantidade de sistemas de trabalhadores, dos milhões de trabalhadores que têm que estar organizados para todo este sistema material funcionar, que depois permite, digamos assim, este aumento brutal digital. E esta realidade material, associada ainda à quantidade de matérias-primas, à quantidade colossal de energia que é necessária para todo este sistema funcionar, toda esta realidade muito material exige uma aplicação de capital a uma escala que a humanidade nunca assistiu. Ora, isto traz a todo o sistema perversões e perigos que muitas vezes não são abordados porque deixamos toda esta matéria de fora e tratamos apenas, tanto os aspectos, digamos assim, que ocorrem no espaço e não propriamente aquilo que estrutura esse espaço e que estrutura essa realidade económica que existe e que tem que ser abordada também. Obrigado, Manuel Gouveia. Passo então a palavra agora a Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Olá, em primeiro lugar gostava de agradecer este convite endereçado ao LIVRE, cumprimentar todos os participantes aqui neste debate e também quem nos está a ouvir. Aqui, relativamente à inteligência artificial, o LIVRE tem explicitamente no seu programa algumas medidas que são bastante importantes. Nós defendemos a regulamentação da inteligência artificial através da constituição de um organismo regulador com quadro pessoal capacitado para a implementação da legislação nacional e também da estratégia europeia para este setor, e que trabalhe este organismo e desenvolva a Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial, que é uma estratégia que, pronto, é uma coisa já um bocadinho antiga, tem uns anos, não é? Que tem que ser trabalhada, e ainda por cima agora com a transposição do AI Act, é mesmo preciso olharmos para isto com urgência. Este organismo não pode ficar isolado em Portugal, tem que trabalhar em parceria com instituições da União Europeia que tenham, e dos outros Estados-membros que tenham os mesmos propósitos. E nós enquadraríamos esse organismo nas funções de uma Agência Nacional para a Inteligência Artificial e que deverá ser responsável pelo desenvolvimento e inovação do setor, que deve incentivar a investigação científica e a utilização de inteligência artificial em usos técnicos e empresariais e também
como já foi aqui referido, muito importante, esta área pode e deve ser usada para aprofundar a ligação da academia à administração pública e ao setor empresarial do Estado. E, neste caso, pode muito contribuir para a capacitação da administração pública e para o reforço da administração pública e para o seu melhor funcionamento. Isto aqui é muito importante. A Agência Nacional que nós propomos para a Inteligência Artificial deve também ser responsável por desenvolver projetos educativos e de capacitação e consciencialização do público em geral e deve organizar campanhas de informação e alerta sobre os desafios, as ameaças, as oportunidades e as políticas e sobre políticas públicas de mitigação de riscos de emergência da inteligência artificial, porque esta é uma área em que há muito desenvolvimento, há muita coisa a acontecer, nós vamos andar a correr atrás dos desenvolvimentos e não podemos esperar muito mais tempo com uma estratégia que já está desatualizada e a transpor a legislação europeia, mas sem estarmos a trabalhar ativamente e com um propósito no setor. E por isso também o LIVRE apoia a criação de um laboratório europeu de inteligência artificial, porque esta é uma questão supranacional e é preciso que haja coordenação científica e cooperação internacional no desenvolvimento de estratégias deste setor, porque vai ser muito desafiante. Já está a ser. Obrigado, Patrícia Gonçalves. Passo agora a palavra ao Porfírio Silva, do PS, para fechar a primeira ronda. Obrigado, boa tarde. Agradeço o convite à PDSI. É mais uma oportunidade para estar nas vossas iniciativas. Cumprimento os colegas e a colega de painel e aqueles que participam connosco nesta iniciativa. Bom, a forma como o programa do Partido Socialista enquadra a questão da inteligência artificial não é, efetivamente, num capítulo à parte sobre inteligência artificial, é integrado em algumas das missões que nós consideramos missões essenciais para o país. Desde logo, há a questão da transformação da economia, ou seja, aproveitar as potencialidades da inteligência artificial, da computação avançada e dos dados para acompanhar desenvolvimentos económicos que podemos criar. Parece mais ou menos evidente que é preciso uma parceria forte entre poderes públicos, empresas e conhecimento, designadamente em instituições de ensino superior, para desenvolvermos as abordagens possíveis para um país com a dimensão do nosso e com a inserção que nós temos na economia internacional, poder tirar partido destas possibilidades. É bom não esquecer que, designadamente nas novas tecnologias, a participação do Estado em concentrar esforço, em concentrar investigação, em empurrar novas fronteiras, foi sempre essencial para tecnologias e para produtos que depois se tornaram produtos que hoje nós pensamos que nasceram em empresas, mas a maior parte dos produtos que nós pensamos que nasceram em empresas nasceram em esforço coletivo, comum, para produzir resultados que depois foram aproveitados. Portanto, por um lado, há à frente da transformação da economia. Por outro lado, nós precisamos também, ao nível dos serviços públicos, de utilizar a inteligência artificial em várias áreas, Serviço Nacional de Saúde, Educação, Justiça, no próprio funcionamento geral da administração. O Estado também precisa de avançar no uso da inteligência artificial. Por outro lado, há as questões da democracia, não vou agora aprofundar, mas falaremos nela ainda hoje com certeza. E por outro lado, há um ponto muito importante, quer dizer, no que diz respeito ao caráter global em que se move toda esta nuvem, nós temos que ter consciência de que nós estamos desde logo integrados na Europa. Estarmos integrados numa região é importante para termos possibilidades de fazer alguma coisa de concreto, porque não somos nós sozinhos que vamos ter força para ajudar a modular a forma como as coisas se desenvolvem, mas ao mesmo tempo é preciso perceber que há questões de valores, de opções de sociedade
que não são as mesmas na Europa ou nos Estados Unidos ou na China e, portanto, nós temos também que ter opções claras acerca de como é que nos orientamos neste quadro. E nesta primeira intervenção eu queria só deixar uma última frase para continuarmos a seguir. Eu acho que é muito importante nós termos a consciência de que muitos dos agentes que vão ter que ser mobilizados para que aconteça em concreto a utilização da inteligência artificial não fazem ainda uma ideia muito concreta de como é que se pode usar a inteligência artificial. Não faz muito sentido nós fazermos de conta que já toda a gente sabe o que é, já toda a gente sabe para que é que serve. Não, a maior parte dos agentes económicos e mesmo no Estado não sabem para que é que isso possa servir. Tem umas ideias muito românticas, muito vagas e isso também é um problema. Obrigado por esta primeira ronda. Muito obrigado também, e de facto o grupo de inteligência artificial, o grupo de missão de inteligência artificial da APDSI tem esse propósito também, informar, digamos assim, também para que haja uma maior compreensão do que é a inteligência artificial, quer do lado da economia, quer do lado da sociedade e também da política. Eu ia, antes de passar à segunda ronda, ia só dar uma palavrinha à audiência para dizer que já podem ir colocando questões no Q&A. As questões não são colocadas no chat, são colocadas no Q&A, portanto, perguntas e respostas, já podem ir colocando as vossas questões. Passando então à segunda ronda, a pergunta é: quais são as principais oportunidades que a inteligência artificial traz para o crescimento da economia e para a prosperidade social, e quais são as ameaças, em particular, no nosso panorama nacional? Portanto, em Portugal, oportunidades e ameaças, e eu passo a palavra ao Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal. Sim. Bem, do ponto de vista, mais uma vez, da sociedade, eu acho que o facto de nós estarmos aqui a falar de inteligência artificial não tem necessariamente a ver com todo o espectro da inteligência artificial, talvez tenha mais a ver com o advento da Generative AI, da inteligência artificial generativa, e simbolicamente não é das dimensões mais sofisticadas da inteligência artificial, mas é aquela que democratizou de forma extraordinária, como nunca aconteceu, a capacidade de qualquer indivíduo aceder a uma ferramenta com um potencial extraordinário, fantástico, não é? Ou seja, nós ao utilizarmos as soluções, quer seja da OpenAI, quer seja da Google ou outras que tantas, está ao acesso ou de ser um serviço livre, grátis, sabendo todos que se não pagamos pelo serviço, seremos muitas vezes o serviço, mas a possibilidade está lá. Portanto, eu acho que não existe propriamente uma questão de assimetria de acesso, de equidade de acesso à inteligência artificial, ou seja, todas estas soluções têm de facto uma acessibilidade extraordinária e essa acessibilidade permitirá que cada indivíduo decida o que é que vai fazer com essa tecnologia. Se alguém quiser utilizar mais, se uma empresa quiser utilizar mais, mas há essa liberdade. Portanto, não há aqui uma necessidade do Estado de ter que intervir para criar incentivos extraordinários para usem lá. Portanto, os indivíduos ou as organizações terão essa consciência. Onde é que o Estado tem autoridade e tem este dever de não perder esta oportunidade? Dentro do próprio Estado. E aí é que eu acho que está a grande oportunidade e as grandes ameaças. Porquê? Desde logo pela questão da arquitetura. O facto de nós estarmos a discutir inteligência artificial posiciona-nos num patamar da evolução tecnológica daquilo que se designa a terceira plataforma, que é, por definição, uma arquitetura assente na cloud, no big data, em todas estas tecnologias que nós emergentes estamos a falar. Ora, não é a tecnologia, não é a arquitetura, a tecnologia que nós tínhamos anteriormente, do data center, do servidor, da base de dados. Portanto, toda a arquitetura do Estado atualmente está assente numa segregação da tecnologia em função da organização do modelo do Estado. Portanto, cada ministério tem as suas tecnologias, cada instituto, cada instituição, portanto, cada entidade pública acaba por ter uma autoridade tecnológica muito alinhada com aquilo que é o seu mandato administrativo. Ora, isso é o contrassenso de tudo o que nós estamos a falar. Esta arquitetura pressupõe precisamente escala, potencial e uma abstração daquilo que são as necessidades ao nível de infraestrutura e de plataforma e depois a flexibilidade de utilização. Ora, podemos dizer que o Ministério das Finanças terá uma necessidade diferente do Ministério da Justiça, que terá uma necessidade diferente do Ministério da Educação, mas isso é na camada de serviço.
Por trás, efetivamente, o que existe é uma transversalidade de infraestrutura e plataformas que podia e devia obrigatoriamente ser concentrada. Ora, é esta a coragem que falta neste momento às políticas públicas. Nós e o PRR foi um exemplo desses. Foi um exemplo disso, em que tivemos uma oportunidade de transformar a arquitetura, sobretudo nestas dimensões mais inovadoras e mais transformadoras, e o que nós fizemos foi, ao invés de questionarem, como eu estava a dizer, uma concentração, uma centralização de recursos, sobretudo ao nível da infraestrutura e da plataforma, e depois uma liberdade a cada ministério na camada de serviço, o que nós fizemos foi perguntar a todas as instituições, olha, tu precisas de inteligência artificial, tu precisas de inteligência artificial, portanto, não funciona uma arquitetura para a inteligência artificial se cada entidade estiver a fazer a sua compra individual. Ora, isto já foi resolvido há muito tempo tecnologicamente com um conceito chamado GovCloud, uma cloud do governo. E a cloud do governo é objetivamente uma centralização de recursos que permite uma escala, quer dos recursos tecnológicos, quer dos recursos humanos. Hoje a grande limitação que existe em termos de qualquer entidade pública é onde é que eu vou recrutar uma pessoa que me seja útil para lidar com estes temas. E a resposta é não vai. Portanto, ou o Estado consegue ter uma visão de transversalizar tudo o que sejam efetivamente camadas que em última análise são infraestruturas críticas, ou então, se nós continuarmos com esta visão de cada ministério tem o seu servidor, a sua base de dados, tem a sua articulação com a entidade A, B ou C, compra aqui, compra ali, nem conseguimos aproveitar as oportunidades e onde eu particularmente me preocupa muito mais, não conseguiríamos responder às ameaças. Nós temos entidades que deveriam ter um poder muito mais transversal. Eu dou um exemplo. Nós não estamos a falar de coisas específicas de cada ministério. Nós temos, por exemplo, um instrumento que é um instrumento transversal, altamente crítico para a sociedade, a chave móvel digital, que é uma ferramenta que é transversal a qualquer ministério e a qualquer cidadão. Logo está centralizada e é assim que deve estar. Ora, nós temos muito mais serviços que deviam estar centralizados com esta coordenação, em particular, tudo o que tivesse a ver com cibersegurança, a consolidação, porque é daí que vem a proteção de dados, de recursos, de processos, de tecnologias, para que todas as entidades públicas, pelo menos, respeitem aquilo que é as suas obrigações, é fantástico. Eu achava que o maior fracasso como país, era nós cometermos no EU Act a mesma reação que tivemos no último governo com o seu RGPD. Quando saiu o RGPD, a primeira pergunta que o governo fez foi, o governo não está abrangido por isso, pois não? Ou nós temos uma exceção para isso? Isso é pior, é o pior exemplo que se pode dar. Ora, é precisamente porque o exemplo tem que vir das instituições públicas que nós devíamos robustecer muito mais esta camada para dentro, ou seja, para o Estado. Se o Estado aplicasse para dentro aquilo que apregoa para fora, ora, eu acho que tínhamos o tal ambiente de confiança, que é isso que nós temos que promover, um ambiente de confiança, mas só o temos se o Estado der o exemplo, se as instituições elas forem mais ágeis, se as instituições estiverem mais protegidas, mais seguras, respeitarem a privacidade dos dados dos clientes, que utilizarem eticamente e de forma responsável estas tecnologias. Portanto, esta consolidação que eu simbolicamente materializei aqui no Ministério da Transformação Digital, uma espécie do Chief Digital Officer do Governo, iria promover exatamente isso, ou seja, secretarias de Estado alinhadas com a cibersegurança e proteção de dados, uma Secretaria de Estado, se calhar, alinhada com a transformação digital e serviços digitais, e uma Secretaria de Estado, naturalmente, para a inclusão digital. Mas transversal, com responsabilidades transversais, e não andar a pedinchar às quintas e aos ministérios a pedir por favor para que possam articular e alinhar, porque vamos andar muito mais anos nesta história do vá lá, vamos lá colaborar, quando objetivamente ao nível da infraestrutura e da plataforma não há questionar, há fazer, executar, consolidar, e é isso que se prevê. Muito bem, obrigado, Bruno Horta Soares. Eu faço a mesma pergunta agora ao Gonçalo Filipe. Quais são as principais oportunidades que a IA traz para o crescimento da economia e para a prosperidade social e quais as ameaças, em particular no panorama nacional? Gonçalo Filipe, do Bloco de Esquerda. Obrigado. Muito bem. Queria só dar uma nota em relação à ideia da centralização da cloud dos serviços dos ministérios e do Estado. Vejo isso com bons olhos, mas é necessário um maior investimento público do que aquilo que é praticado atualmente. É necessário contratar quadros qualificados, programadores, arquitetos de dados, etc. E é preciso um fortalecimento da presença do Estado nisso para garantir essa estrutura do próprio Estado. Daí que o Estado deve estar, não é? Quanto ao potencial da inteligência artificial, ele tem um potencial de mudar estruturalmente setores de atividade económica e as relações económicas e sociais.
é uma área em que o investimento nacional pode nos colocar mais próximos daquilo que está a ser feito pelas grandes potências. Portanto, uma política pública de investimento na área pode garantir que Portugal assume uma posição destacada no desenvolvimento do setor na Europa, permitindo a criação de emprego qualificado, de desenvolvimento económico e de fixação de jovens. Deve também servir para uma melhor distribuição da riqueza e redução de horários de trabalho. Nós estamos na era de se falar das 35 horas de trabalho ou da semana de 4 dias. Aproveitar a inteligência artificial para isto é uma grande mais-valia e uma coisa que dá conforto às pessoas. No entanto, a inteligência artificial pode ter um efeito que aprofunda as desigualdades, internamente e internacionalmente, tornando obsoletos processos e setores de atividade e levando a deslocalizações ou destruição de empregos. Outro efeito negativo será o uso indevido dos dados digitais dos cidadãos, sendo necessário políticas públicas para garantir um uso seguro e respeitoso dos dados das pessoas. A manipulação da informação, que aliás vamos falar no próximo tópico, a intervenção manipulativa nos processos políticos, algo que já existe, já aconteceu em alguns países. A criação de esquemas de fraude são outros dos problemas que têm de ser prevenidos. Com isto, a regulação e o desenvolvimento desta tecnologia, colocando o setor científico, público e as empresas de tecnologia a trabalhar lado a lado, é a estrutura que permitirá garantir que a inteligência artificial contribui para a prosperidade económica com o bem-estar das pessoas no centro. Obrigado, Gonçalo Filipe. Agora passo a palavra então ao João Mota Lopes, da AD. Muito obrigado. Enfim, na minha intervenção inicial já tinha falado aqui de um conjunto de oportunidades essas que não podemos perder, enfim. Acho que todos nós estamos aqui de acordo que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, para a competitividade das economias, para a inclusão social, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, enfim, acho que isto é mais ou menos unânime, mas permitam-me aqui falar aqui daquilo que eu considero ser uma grande ameaça. Vamos lá ver, para nós termos a inteligência artificial e estar ao nosso serviço, ao serviço do decisor, ao serviço do cidadão, do que quer que seja, é preciso ter uma atenção muito especial onde é que a inteligência artificial vai buscar essa inteligência, essa informação, esses dados. E aqui eu acho que é importante preocupar-nos, enfim, aquilo que na gíria se chama os back-office das organizações, do Estado, independentemente de estar na GovCloud ou em 30 ministérios, temos de nos preocupar efetivamente com a informação que existe nestes repositórios. Ou seja, de nada interessa potenciarmos a inteligência artificial, e daí achar que é uma ameaça, se depois, onde ela vai beber esse conhecimento, é informação que não está atualizada, que não é fidedigna, e a dados que efetivamente não são fidedignos, e portanto, de nada serve, porque em vez de estarmos a utilizar isto como instrumento de criação de políticas públicas informadas e eficientes e eficazes, estamos a fazer exatamente o contrário. Portanto, para mim este é o contributo que eu penso que é importante dar, é começar a trabalhar e a preparar a casa também que nós temos. Nós temos eu conheço bem as organizações públicas, a maior parte dos ministérios em Portugal, portanto tive a honra já de poder ter trabalhado em alguns desses sítios, e às vezes há muito por fazer ainda, quer dizer, nós às vezes estamos a falar daquilo que pode ser o futuro e há muito por fazer ainda para arrumar a casa. Portanto, enquanto os sistemas não comunicarem entre si, enquanto não tivermos aqui uma interoperabilidade a 100% semântica e também técnica, enquanto não tivermos aqui a criação de conceitos que são únicos, eu dava o exemplo quando estava na Segurança Social do conceito de agregado familiar. Se eu vos perguntar aqui quantos conceitos há de agregado familiar, de certeza que vou ter resultados diferentes. Sim, porque não há um. Há um na autoridade tributária. Na Segurança Social sabem quantos é que há? Mais 3. E não são diferentes. E eles são obviamente diferentes e diferentes da autoridade tributária. Portanto, como é que sistemas de informação ou sistemas de inteligência artificial poderão agir quando, para o mesmo conceito semântico e agregado familiar,
há definições diferentes. Portanto, há trabalho, o legislador, enfim, não é a minha área, mas o legislador tem trabalho a fazer e quem não é legislador e é mais técnico também tem muito trabalho a fazer e a propor, porque é preciso arrumar a casa e, para mim, este é a grande ameaça ou insucesso de uma estratégia de inteligência artificial no nosso país e na administração pública em particular. Obrigado, João Mota Lopes. Passo agora então a palavra ao Manuel Gouveia para a mesma questão. Quais são as oportunidades e ameaças no nosso panorama nacional? As oportunidades, elas têm já sido abordadas por intervenções anteriores, né? É uma oportunidade ao desenvolvimento das forças produtivas, é uma oportunidade ao aumento da produtividade social do trabalho, é uma oportunidade para a melhoria das condições de vida das populações, é uma oportunidade para a melhoria dos serviços públicos. E falo dos serviços públicos, estou a falar da saúde, estou a falar dos transportes. É uma oportunidade para a melhoria das condições de trabalho, para a redução da jornada de trabalho, para a eliminação de um conjunto de tarefas penosas que hoje são desenvolvidas pelo ser humano e podem deixar de o ser. É uma oportunidade para a antecipação da idade da reforma. É uma oportunidade para o maior acesso à informação, à cultura, ao lazer. Todas estas oportunidades, elas existem, estão colocadas e, aliás, acompanham o desenvolvimento tecnológico da humanidade, não são apenas fruto desta tecnologia em concreto, mas são fruto deste desenvolvimento que a humanidade tem e vai continuar a ter. Os perigos, eles também existem. Eles resultam todos, como já coloquei, da apropriação privada desses meios e da sua utilização, não para o bem-estar social, mas para a satisfação dos interesses de uma pequena minoria. Há o perigo da intensificação dos ritmos de trabalho e da jornada de trabalho, que está a acontecer, e podem ser dados exemplos. Há o perigo do aumento da exploração, com a apropriação de todo o aumento da produtividade humana por uma minoria, por uma classe de proprietários do capital, digamos assim. Há o perigo do aumento do poder, do controle, do poder económico sobre o poder político, devido ao conjunto de instrumentos e de ferramentas que o poder económico está a apropriar-se e que usará para aumentar o seu controle sobre o poder político e afastar as populações e o povo em geral do direito a decidir sobre o futuro desse poder político. Há o perigo do aumento da censura pelo conjunto de instrumentos novos que permitem desenvolver formas novas de censura e que estão a desenvolver formas novas de censura. Há o perigo da criação e da utilização de bases de dados ilegais que são depois utilizadas para filtrar o acesso a um conjunto de processos, de vários processos, nomeadamente a admissão de pessoal, por exemplo. Há o perigo de uma crescente exclusão de uma camada da população, portanto, do acesso ao conhecimento e à própria capacidade de tratar estas novas tecnologias. Mas todos estes perigos que existem, que são reais, eles resultam desta tecnologia estar a ser, digamos assim, utilizada ao serviço de uma minoria. Eu dou-vos um exemplo para terminar. Nós temos um exemplo concreto, que está discutido, portanto, julgo que é por isso que é um bom exemplo, apesar de não ser exatamente da área da inteligência artificial, mas é desta transição digital, que é o das plataformas. Ninguém contesta o potencial que as plataformas têm para melhorar um conjunto de serviços. Bem, mas agora olhamos para a realidade das plataformas e para a realidade de quem lá trabalha e para as consequências económicas, ambientais que tiveram a sua utilização, por exemplo, em Portugal. E facilmente encontramos um conjunto de desvios, né, que têm a sua razão de ser, produziram resultados positivos, nomeadamente algumas multinacionais estão fartas de ganhar dinheiro com isso, mas a realidade é que para o nosso país elas não trouxeram as potencialidades que estão dentro da tecnologia, que nós temos a capacidade, querendo, de extrair dessa tecnologia para o serviço do nosso país. Muito obrigado, Manuel Gouveia, da CDU. Eu passo então agora a palavra à Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Sim, estão a ouvir, sim. Sobre as oportunidades, elas são muitas, muitas que já identificamos e outras que também, como já foi dito, ainda não conseguimos identificar totalmente e como é que podem vir a ser aplicadas no futuro. Mas sabemos que há uma porta aberta e há uma caixa de Pandora até, e que nós temos que saber lidar com isto e temos que saber controlar o máximo possível esta utilização para o benefício
dos cidadãos e da humanidade. Por exemplo, sabemos do potencial da inteligência artificial no tratamento de dados de saúde, em que algoritmos muito poderosos podem analisar, por exemplo, exames imagiológicos com base em quantidades de informação imensa, que um especialista, por muita experiência que tenha, não consegue ter acesso tão rapidamente e até na sua vida, não é? Passar o tempo a fazer essas análises e depois isso auxiliar a decisão humana, não é? É porque estas técnicas devem ser sempre complementares da atuação humana, não devem agir por si próprias, não é? Não há decisão de IA sem a decisão humana complementar, mas, por exemplo, também no tratamento de dados de observação da Terra por satélites, em que podemos monitorizar florestas, a agricultura, a água nos solos, a erosão das costas, o mar, etc. E aí abre-nos muitas portas muito interessantes para trabalho e também para desenvolvimento de aplicações pela nossa comunidade científica em colaboração com as empresas em Portugal. Isso é uma área que pode ser importante. Mas pronto, falando da observação da Terra e falando de satélites, também depois vamos parar aos riscos, não é? Porque há a vigilância, não é? Podemos usar a inteligência artificial e os satélites para fazer vigilância das populações e do que é que se passa cá em baixo. E sabe-se que, por exemplo, em cenários de guerra, isso hoje em dia é feito, mas também não se restringe só à inteligência artificial, restringe-se à capacidade de vigilância que nós hoje em dia temos instalada com os satélites em órbita. Pronto, esta é uma ferramenta poderosa e por isso também precisa ser monitorizada de forma necessária e suficiente quando usada no tratamento dos dados dos cidadãos, por exemplo, e nos próprios dados de observação da Terra, como já referi, e também em processos de decisão. Ou seja, o que nós entendemos é que a capacidade de governança pública da inteligência artificial não pode ser inferior à capacidade de inteligência artificial. E por isso é que estamos aqui a propor a criação de uma agência que garanta esta capacidade de governança e que isso para nós é fundamental. E não é uma questão de ter ministérios apenas, muito embora eu compreenda a proposta da iniciativa liberal, é uma questão de haver estruturas executivas e operacionais com pessoal qualificado. E isso não é o ministério que faz, não é? E por isso é uma razão forte para nós defendermos a criação da Agência Nacional para a Inteligência Artificial. Depois, eu acho que hoje em dia a ameaça principal no panorama nacional é podermos de facto não estar a tomar as medidas necessárias para que esta governança exista e seja eficaz e ao mesmo tempo que garantimos sempre, sem brechas, a segurança e os direitos dos cidadãos. E é importante aqui também potenciar a inteligência coletiva dos cidadãos, da sociedade e das instituições, no sentido de que ela cresça com o aumento da utilização e da capacidade destes sistemas. Pronto, a inteligência artificial é de facto uma ferramenta muito poderosa, vai se tornar mais poderosa e temos de tornar as nossas democracias à prova dos riscos que ela nos coloca e também é isso que faz o AI Act um pouco, não é? Tenta identificar esses riscos. Eu comparo um bocado com o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, muito embora as armas nucleares não tenham nada de bom. A energia nuclear pode ou não ter, mas as armas, a utilização dessa física para armas é má, não é? As descobertas científicas podem ou não ser bem utilizadas. Pronto, e aqui em particular, como também já foi referido pelo João Mota Lopes, há imenso trabalho a fazer e é um tema muito, muito premente para nós e que vamos estar a acompanhar com muito interesse e preocupação e para o qual vamos querer contribuir. Muito obrigado, Patrícia Gonçalves. Passo então agora a palavra ao Porfírio Silva, do PS, para terminar a segunda ronda. Eu pegaria em parte naquilo que disse o Manuel Gouveia, em parte naquilo que disse a Patrícia Gonçalves, para dizer o seguinte: eu não acredito que haja determinismo tecnológico, quer dizer, não acredito que as tecnologias disponíveis determinam aquilo que nós temos que fazer. E, portanto, há sempre escolhas. Há escolhas de sociedade, há escolhas políticas, há escolhas económicas, e termos a consciência disso, de que isto não é um caminho que está traçado e é só fazer o caminho, isso é muito importante.
importante em termos de justiça social, em termos de ética e em termos de escolhas de sociedade que queremos fazer. E, portanto, estou convencido que, estando nós interessados na parte da economia, na parte do Estado, na parte da democracia, na parte da nossa pertença ao mundo, nós temos que estimular na sociedade portuguesa mais oportunidades de discussões concretas acerca daquilo que se pode fazer com a inteligência artificial. Por exemplo, a inteligência artificial generativa, aquilo que é mais conhecido, tem um interesse muito relativo comparado à popularidade que tem. Não é? E se calhar até tem mais problemas do que um potencial imediato. Mas há trabalho a ser feito, designadamente em termos de investigação científica em Portugal. A Patrícia já deu alguns exemplos, mas o que é interessante é que há investigação concreta sobre soluções para muitas questões. Por exemplo, a gestão do circuito de distribuição de água urbana pode beneficiar muito da inteligência artificial para poupar, para corrigir deficiências na distribuição, para perceber onde é que há problemas. Na saúde já deu exemplos, mas coisas que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, já há trabalho de investigação para fazer um tipo de análise das notas que os médicos tomam quando consultam um doente, que depois, massivamente, vai permitir estabelecer possibilidades de relação causa e efeito em determinadas situações que pode facilitar o diagnóstico. Agora, isso precisa de investir em técnicas de análise e de estruturação dos dados que não são aquelas que são habituais. Por exemplo, um fenómeno que teve alguma repercussão nos últimos tempos, o impacto no ensino superior da dita IA generativa. Por acaso tive a oportunidade, porque o Instituto Superior Técnico fez uma comissão para refletir sobre isso e teve a gentileza de convidar duas pessoas de fora do técnico, da engenharia, e eu fui uma delas, o professor Paulo Mota Pinto foi outra. E deparámos-nos perante uma situação que às vezes a questão não é a inteligência artificial, a questão é como nós pensamos a organização das coisas, como nós pensamos a organização das nossas atividades. Uma conclusão que nós chegámos conversando nessa comissão se a forma de transmissão do conhecimento e de avaliação do conhecimento é tão facilmente afetável por uma ferramenta como o ChatGPT, é porque há um problema qualquer na forma como se está a transmitir conhecimento e como se está a avaliar, porque não devia ser tão frágil perante uma ferramenta dessas. E, portanto, nesta questão a minha mensagem principal é esta: não há determinismo tecnológico, há opções a fazer, e para isso nós temos que passar a discussões mais concretas, setor a setor, acerca daquilo que realmente pode ser interessante fazer, aquilo que pode ser útil fazer, e eventualmente coisas que não tenham assim tanto interesse e que, apesar de poderem ser apelativas em termos, enfim, de discursivo e de imagem. Obrigado. Obrigado, Porfírio Silva. Vamos passar então à terceira ronda. Já ultrapassámos 1 hora de debate e, portanto, vou-vos pedir que sejam mais sucintos, talvez intervenções mais curtas, mais diretas à questão. Até porque temos já no chat muitas questões e não vamos conseguir abordar todas. Na terceira ronda, a questão toca-vos em particular, que tem a ver com o impacto da inteligência artificial na política. Portanto, a pergunta é: que implicações pode ter a inteligência artificial no domínio da política nacional, mas também a nível global? E o que fazer para evitar os riscos sistémicos, nomeadamente manipulação em massa de eleições, notícias falsas, e, portanto, fake news e deepfakes, etc. Portanto, de que forma é que pode ter impacto na política e de que forma é que podemos mitigar esse impacto e proteger a democracia desses impactos? Passo a palavra ao Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal. Obrigado. Bem, muito obrigado. Ultrapassando esta primeira fase em que acho que estamos de acordo que é preciso ir tecnologia na base, ou seja, nós não podemos ignorar que o Estado neste momento não está preparado para ter uma plataforma, e era essa a mensagem principal. Portanto, não há infraestrutura, não há plataformas, não há use cases. A parte política, como estava a ser aqui transmitido, são os use cases, que é depois o que é que na camada
da aplicação em cada um dos setores da sociedade se quer fazer. E aqui, de facto, pode haver aqui uma divergência, uma opção política. Vamos imaginar a AT com a inteligência artificial, se tiver um Partido Socialista ou um partido de esquerda à frente do governo, vai perguntar como é que a inteligência artificial me vai ajudar a cobrar mais impostos. Ora, a Iniciativa Liberal, utilizando exatamente a mesma plataforma tecnológica, vai perguntar como é que eu consigo baixar impostos e desburocratizar, como é que eu consigo maior eficiência. Se nós olharmos para a habitação, nós podemos continuar a falar de promessas. Se utilizarmos inteligência artificial, vamos certamente conseguir fazer simulações e entender como é que conseguimos antecipar cenários para fazer efetivamente uma transformação. Isto aplica-se à mobilidade. Como é que nós conseguimos? Nós, se calhar, perguntarmos à inteligência artificial onde é que o aeroporto de Lisboa devia ficar situado, ele dizia-nos muito mais rapidamente do que certamente em 50 anos. A questão da sustentabilidade. Em vez de mandarmos constantemente a falar numa perspectiva até moralizadora, sinalizadora de virtudes, do ambiente, então vamos investir em plataformas que nos deem os dados necessários para apoio à tomada de decisão. No final, a tomada de decisão vai ser eminentemente política, mas tem que estar robustecida pelo aumento da capacidade tecnológica. Mas onde eu acho que é o ponto crucial, e aí a Iniciativa Liberal tem um foco fundamental, é na educação. Nós não podemos ignorar que nós estamos constantemente em ciclos, vão sempre dar ao mesmo sítio. Nós tivemos o programa Magalhães, que vamos transformar a educação. Então, como é que vamos transformar a educação? Começamos por dar computadores, depois logo se vê. Deram-se computadores, nunca se viu. Veio o Covid, como é que vamos transformar a educação? Vamos dar computadores, depois logo se vê. Andam os computadores, não sei se já chegaram, se não chegaram, mas nunca há transformação. E esta é que é a realidade. Ou seja, nós, quando estamos a falar de transformação digital, não estamos a falar de mudança, não estamos a falar de adaptação digital, estamos a falar de transformação. Nós estamos a falar de ensinar as crianças a fazer perguntas e a não memorizar respostas. Portanto, tem que haver uma coragem política de ir à raiz dos problemas. Andar com paninhos quentes, a dar computadores às escolas e depois os alunos, basicamente o que os pais nos dizem, olha, já tinham que levar nas mochilas os livros, agora também têm que levar um computador na mochila. Portanto, estamos a injetar constantemente tecnologia, não transformando os processos, não transformando as organizações. Isto é o estilo do Partido Socialista e dos últimos governos, que é como é que nós utilizamos o máximo de tecnologia, a máxima que se aplica, e aqui seja feita justiça não é só no governo, há muitas empresas que pensam assim, perguntamos, o Partido Socialista gosta de inovar? Adora inovar, desde que não tenha que mudar. Isto é constante em muitas organizações. Ora, é esse o ímpeto reformista que a Iniciativa Liberal quer trazer. Ou seja, estamos todos de acordo nos princípios, nos valores, nos princípios éticos, não há nada que nos diferencie. Agora, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver vontade política para que se vá além do computador e que se transforme efetivamente a habitação, que se transforme a burocracia do Estado, que se transforme em todos aqueles temas que se vai fazendo com paninhos quentes para não chatear ninguém, não se acaba com nenhum instituto, não se acaba com nenhuma organização. O que é que se faz? Mete-se mais tecnologia em cima. Ora, colocar tecnologia em processos errados, o que vai fazer é aumentar o erro do processo, não vai transformar. E essa é a ideia. Temos que ter a mesma vontade de transformar que a tecnologia, que o potencial da tecnologia. Se aceitamos, por um lado, utilizar tecnologias tão transformadoras como sendo a inteligência artificial, mas podíamos estar a falar do blockchain para a centralização dos dados e para a consolidação dos dados em função do utilizador e não dos ministérios. Portanto, os dados seriam efetivamente um ativo fundamental do cidadão, isso só se faz com tecnologia. Mas isto faz com vontade política de transformar, não de mudar. E é isso que a Iniciativa Liberal pretende nos próximos anos, ajudar a transformar e não só a evoluir, a mudar, porque achamos que há muito mais potencial a aproveitar e as ameaças a responder. Obrigado, Bruno Horta Soares. Faço a mesma pergunta, portanto, aqui ao Gonçalo Filipe, do Bloco de Esquerda. Que implicações pode ter a IA no domínio da política nacional, mas também a nível global, e o que fazer para evitar os riscos sistémicos, nomeadamente a manipulação em massa de eleições, como o exemplo que eu dei? Gonçalo Filipe. Bom, já percebi como é que o Bruno Horta Soares anda a utilizar o chat GPT. Se calhar é daí que vem falar de táxi. Mas bom, quanto a riscos, já assistimos à manipulação eleitoral em grandes potências mundiais. Portugal não está mais protegido do que esses países estiveram na altura. A manipulação de imagens ou sons, a criação de fake news, a intromissão em processos políticos são problemas reais e têm de ser prevenidos para bem da democracia. O nosso Centro de Investigação de Inteligência Artificial teria um papel importantíssimo na prevenção desses riscos. Capacitação do nosso Centro de Investigação de Inteligência Artificial para isso
seria o ideal. A transposição do novo quadro regulatório europeu será também importante para esta nova realidade. E, por último, a inteligência artificial utiliza informação de várias bases de dados, de vários lugares da internet, e, como já existem várias plataformas digitais, a moderação de conteúdo é muito importante para fazer uma triagem daquilo que transpassa cá para fora. Ou seja, se a inteligência artificial utilizar fontes fidedignas, através de métodos de triagem, através da cooperação com os jornalistas, com certeza que será um grande avanço na proteção de dados e na confiança que os dados que a inteligência artificial poderão ter. Obrigado, Gonçalo Filipe. Passo então agora a palavra ao João Mota Lopes, da Aliança Democrática. Bem, esta pergunta não sou uma, são duas, dava para termos uma sessão só para falarmos sobre estas duas temáticas. Enfim, por acaso é engraçado porque foi uma área em que eu tenho aprofundado ao longo dos últimos tempos e que acho, enfim, temos pouco tempo, vamos ao que interessa. Esta questão da inteligência artificial deste tipo, a tipologia de tecnologias, é importante porque efetivamente nos ajuda no apoio à tomada de decisão eficaz e eficiente de políticas públicas. Portanto, quando estamos a falar de exercer ou da criação de políticas ou de uma política nacional, este tipo de tecnologias pode nos ajudar ou deverá nos ajudar a esta tomada de consciência, essa tomada de decisão em consciência e de forma informada e eficiente. Portanto, esta é uma das questões, para mim, mais importantes. Depois, obviamente, temos um conjunto de outros desafios, de outras considerações que estão muito importantes, têm a ver desde, enfim, da questão da eficiência operacional, da predição e prevenção, até que forma é que nós conseguimos ou não prever eficientemente e eficazmente aquilo com aquela informação que temos hoje em dia, já tinha comentado também na minha intervenção anterior, enfim, um conjunto de desafios éticos e sociais que levantam questões éticas e sociais e de algo que normalmente as pessoas esquecem, de propriedade intelectual, que é muito importante. Enfim, a questão da propriedade intelectual é mesmo muito importante e certamente num futuro próximo haverá muitas novidades e muitas notícias sobre esta temática. Na questão das próprias desigualdades sociais, quer dizer, temos que ter políticas públicas portanto, a tecnologia, a inteligência artificial pode nos ajudar a ter políticas públicas com maior equidade, porque conseguimos estudar melhor o problema em si. E, por último, a questão da segurança cibernética, da segurança de informação, da privacidade dos dados, etc. E, independentemente de acharmos que estamos ou que não estamos em guerra, de acharmos que os dados devem ser mais ou menos públicos, mais ou menos privados, a verdade é que todos nós temos o nosso direito de garantir a nossa privacidade e, portanto, eu acho que aqui é um desafio que é muito importante. Alguém falou na última intervenção, eu não me lembro agora exatamente de quem, tem havido atropelos e continua a haver atropelos porque se calhar não há meios ou porque se calhar a legislação não é aplicada, nomeadamente na administração pública, quer dizer, dizemos aos outros, aos privados, dizemos aos outros façam aquilo que a gente diz, mas não façam aquilo que a gente faz, e portanto acho que é aqui muito importante pensar isto com todas estas considerações. Relativamente à questão da manipulação de eleições, enfim, acho que os mesmos princípios podem aqui ser utilizados, a questão da cibersegurança, da questão da privacidade e da segurança dos dados. Portanto, já há uns anos atrás, numas eleições num país, no continente norte-americano, nos Estados Unidos, enfim, houve esta temática foi muito referida, todos vocês sabem do que é que eu estou a falar, e portanto aqui acho que a questão da prevenção, da educação cívica é por demais importante. Enfim, não me alongo muito mais, já ultrapassámos largamente o nosso tempo e o meu tempo também, como vocês sabem, portanto, acho que estes são os pontos principais desta intervenção. Obrigado, João Mota Lopes. Agora para a mesma pergunta, o Manuel Gouveia, da CDU. Então, começando pela ideia da manipulação existe em todos os processos eleitorais. Essa manipulação eleitoral, digamos assim, ela advém
E da mesma fonte advém da utilização da propriedade privada de um conjunto de meios que depois são colocados ao serviço dos detentores desses meios. Se nós olharmos, por exemplo, para a quantidade de jornais de direita que surgiram em Portugal nos últimos anos e do dinheiro que está por trás desses jornais, não podemos ficar espantados que a proposta principal e o objetivo principal para estas eleições seja baixar os impostos aos ricos. Não foi preciso a inteligência artificial para a iniciativa liberal propor que 0,08% dos agregados portugueses paguem menos 1.000 milhões de euros de impostos. Esse é o que serve aos interesses dessas camadas e foram para isso que essas camadas criaram estes instrumentos, quer na comunicação social, quer na intervenção política. E, portanto, essa manipulação que resulta de uma distribuição desigual da riqueza nas sociedades e dos meios, ela já existe e vai também utilizar seguramente estes novos meios tecnológicos para se beneficiar. Nós, por exemplo, nas últimas eleições, passámos as eleições inteiras a ser massacrados com a ideia que havia um empate técnico e, afinal, o primeiro classificado teve mais votos que metade dos votos do segundo e chamaram a isto impacto técnico até à noite das eleições. E, portanto, há aqui um grau de manipulação que é real, que acontece todos os dias na sociedade, que advém da diferente acesso real que os diferentes interesses na sociedade portuguesa têm aos meios de comunicação e aos meios em geral. Mas há uma coisa com que nós não estamos de acordo e não vamos permitir que se faça, é que em nome de novos fantasmas de manipulação, o que alguns estão a querer instaurar é novas formas de censura. E nós somos contra todas as formas de censura. E não estamos de acordo que se criem, como está, por exemplo, a ser feito no plano europeu, se criem mecanismos para censurar algumas opiniões consideradas fake news por algumas pessoas. Nós entendemos que todos os mecanismos de censura que sejam desenvolvidos na atual sociedade, eles vão acabar por censurar a opinião de quem não está de acordo com aqueles que determinam esses instrumentos e, portanto, é um caminho perigoso que nós não partilhamos e é um caminho que não pode ser utilizado para melhorar a democracia. Ele vai ser utilizado e está a ser utilizado para piorar a democracia e para ainda agravar mais a exclusão de um conjunto de opiniões, digamos assim. Não é tanto de serem emitidas, mas é principalmente de poderem ser ouvidas. Obrigado, Manuel Gouveia. Passa então a palavra à Patrícia Gonçalves do Livre. Eu vou ser muito breve aqui neste ponto também, já houve muita coisa que foi dita, que é importante ter em conta. Eu vou voltar à minha intervenção anterior, dizendo que é preciso tornar as democracias à prova dos riscos, não é? Da inteligência artificial. E isso quer dizer que tem que ser à prova de notícias falsas, de deepfakes, de hacking, por exemplo, das interferências nas eleições, ou até, por exemplo, de interferências em sondagens. Há uma estratégia que está provado que parece funcionar junto das populações, que se chama pre-bunking. Pre-bunking vem de debunking. O debunking quer dizer desmontar notícias falsas. E pre-bunking é quem trabalha nestas áreas e conhece o que é que se pode fazer com a AI, mostrar às pessoas o que é que a AI pode fazer. Ou seja, como é que a AI pode enganar as pessoas, mas antes delas serem enganadas. E ensiná-las a ser céticas em relação a notícias falsas e estes deepfakes. Eu estive aqui há pouco tempo a ler e a ouvir sobre o que aconteceu nas eleições em Taiwan. E isto foi bastante utilizado e resultou muito bem, porque todas as tentativas de descredibilização dos regimes democráticos que são feitas com as fake news, com estas tentativas de interferência de eleições, que até podem não ter resultados diretos depois no resultado da eleição, mas que descredibilizam a democracia, como também já foi aqui referido, como aconteceu nos Estados Unidos, não é? Que já alguém referiu aqui. São muito perigosas para as nossas democracias e, portanto, é preciso ensinar as pessoas como é que elas podem estar a ser enganadas por este tipo de instrumentos e não a descrerem no processo democrático. E, portanto, isso foi muito interessante porque aparentemente funcionou esta estratégia de pre-banking em Taiwan. Eles mostraram, houve muita transmissão de informação à população, como é que podiam ser enganados por AI. Existem muitas estratégias hoje em dia que estão a ser postas em prática em países que já estão mais preocupados com estes problemas do que nós. E, por exemplo, o voto eletrónico é um problema, não é? O voto eletrónico hoje em dia sabemos que não é uma opção segura e pode acarretar problemas. E eu deixo-vos com a história em Taiwan. O que acontece, eles não têm voto eletrónico, é o país do mundo onde se produzem os GPUs para as inteligências artificiais do resto do mundo correrem.
mas eles não têm voto eletrónico. E o que se mostrou durante a contagem dos votos é como é que os cidadãos podem utilizar a tecnologia que têm ao seu dispor para contribuir para a democracia. O que é que eles fizeram? Tinham youtubers de diversos partidos a transmitir contagem dos votos nos seus canais em tempo real. Isto é uma forma de confirmação de informação à prova de deepfakes e que faz com que as pessoas confiem no que é que se está a passar e na democracia. Mas nós vamos poder devíamos pensar que vamos ter que poder eventualmente recorrer a processos destes para garantir que as nossas democracias estão à prova de manipulações e por isso é fundamental que nós pensemos mesmo que este assunto é prioritário e temos que o pôr na ordem do dia. Obrigado, Patrícia Gonçalves. Passo agora para fechar a terceira ronda. Passo a palavra ao Porfírio Silva, do PS. Enfim, não é novidade para ninguém que há ameaças à democracia com ferramentas de IA. Ainda hoje foi noticiado que terá havido uma interferência massiva vinda do estrangeiro, neste caso visando especificamente dois concorrentes, o PS e a AD. Ainda não tive tempo para ir aprofundar a notícia, mas ela já foi publicada hoje. Mas também não sejamos ingênuos, não são só os privados que organizam e fazem esse tipo de interferências. Há comprovadamente, a intervenção de Estados, designadamente em eleições, com objetivos muito específicos. E, portanto, não há soluções tecnologicamente mágicas para estas questões. É um jogo do gato e do rato. Não é possível traçar uma linha e dizer se seguirmos por aqui está protegido. Há uma iteração, há uma prossecução de estratégias, mas a estratégia principal é reforçar a democracia, porque é mais fácil enganar quem está informado, é mais difícil enganar quem está informado, é mais difícil enganar quem conhece os mecanismos que são usados para enganar, quem conhece as tecnologias, é mais difícil enganar numa democracia onde as pessoas participam mais, estão mais informadas acerca dos assuntos de interesse público, têm mais conhecimento crítico e capacidade de intervenção e, portanto, a resposta democrática às ameaças que usam ferramentas tecnológicas não são só respostas tecnológicas, são respostas democráticas que podem também usar as tecnologias. Agora, eu acho que nós precisamos de voltar à discussão acerca daquilo que é permitido e pode não ser permitido. Por exemplo, em termos de serviços financeiros, é possível obrigar a retirar publicações que tenham informação errada sobre produtos financeiros. Isso existe, está na nossa lei e na lei europeia. Ora, nós podemos proteger produtos financeiros obrigando a tirar da linha informação errada que pode induzir certas pessoas a adquirir certos produtos e com isso serem burladas, serem enganadas, serem induzidas em erro nos seus investimentos. Nós podemos fazer isso para os produtos financeiros e não podemos fazer isso para proteger a democracia. O debate sobre a liberdade de expressão é um debate importantíssimo, porque não há democracia sem liberdade de expressão, mas nós temos que fazer um debate mais aprofundado acerca do que é preciso efetivamente para contrariar a capacidade massiva que certas forças têm em todo o mundo para, em qualquer lado, fazer injeções massivas de mentiras em cima do espaço público, em cima de uma campanha eleitoral, em cima de uma escolha sobre que tecnologia é que se deve escolher para um determinado domínio. Essa é uma questão para a qual eu acho que ainda não há uma resposta absoluta nem definitiva e que nós temos que assumir que é uma questão que continua a ser preciso debater. Muito bem, Porfírio Silva, obrigado. Já não temos tempo, obviamente, para a quarta ronda, portanto, vamos agora fazer. Já só temos muito pouco tempo, mas vamos abordar duas ou três questões. Posso dizer uma coisa? Sim. Eu estava aqui a ver uma coisa, desculpem lá, um comentário no chat que me estava a intrigar, que os partidos não se entendem sobre o assunto, que não sai daqui nada. E eu gostava muito, desculpem lá estar a intervir neste sentido, mas eu gostava que dizer, ou de perguntar, que vocês nos perguntassem qual é o alinhamento que temos, porque eu parece-me que não estamos assim tão desalinhados. Pronto, é só isso. Desculpem a interrupção, mas achei importante também para esclarecimento de quem nos está a ouvir. Ter entrado um bote aqui na discussão. Pois pode.
Nós temos muitas questões e as questões que aparecem no chat não aparecem no Q&A, como eu indiquei no início, e não estamos a tratar as questões do chat, estamos a tratar as questões do Q&A. Há talvez uma percepção de algum desalinhamento, na verdade eu acho que há algumas diferenças estruturais ou estruturantes se calhar nas abordagens. Nós até agora falámos muito do problema, menos das abordagens talvez, mas eu creio que aqui em algumas das questões nós podemos talvez ir um bocadinho a fundo. Há, de facto, muitas questões sobre regulação, diferença entre as diferentes entidades previstas, não é? Portanto, que tipo de entidades para a regulação, não é? Portanto, nesta linha, e no regulamento de A, e, portanto, também as propostas do LIVRE, o Bloco de Esquerda também. Temos aqui algumas questões relacionadas com isto. Uma questão do participante Luís Vidigal, que diz como avaliam a proposta da UE de atribuir à Comissão Nacional de Proteção de Dados o papel de regulação, perdão, de regulação de IA em Portugal. Portanto, há uma proposta de que seja a CNPD a fazer a regulação da IA em Portugal. Eu ia pedir respostas muito rápidas e muito concretas e começar na mesma ordem. Bruno Horta Soares, por favor, da Iniciativa Liberal. A resposta mais rápida é se derem os recursos que deram para o RGPD forem iguais aos que vão dar para a inteligência artificial, a resposta está à nossa volta. Está uma resposta que nós sabemos o ímpeto e a oportunidade que existiu no momento em que sabíamos que ia acontecer e essa lei ia ficar aprovada, e depois percebemos que as limitações, ou seja, é aqui que um governo pode limitar de facto a aplicação das leis, porque as leis estão em vigor, o EU Act não é uma opção, não é uma escolha, vai ser objetivamente algo que tem que ser transposto para a lei portuguesa, mas depois não existir uma entidade. Portanto, eu já estou num patamar que pode ser qualquer uma, desde que efetivamente tenha os recursos suficientes para se aplicar e para cumprir, fazer cumprir, que valorize. Porque aqui só o Estado, só o Governo é que pode dar um sinal valorizando efetivamente estas entidades. E isso não tem acontecido. E reparem, tem que haver reforço de recursos humanos, mas pode haver reforço de colaboração. Em Espanha, nós há 20 anos que tínhamos uma lei de proteção de dados que funcionava perfeitamente num organismo minúsculo. Porquê? Porque basicamente havia uma colaboração da CNPD de espanhola com empresas privadas, em que a missão é da CNPD, mas a operacionalização era de auditoras, das grandes auditoras. Ora, isto criou um estímulo para que todo o ambiente regulatório funcionasse, porque a capacitação da CNPD lá do sítio funcionou de uma tal forma, com uma robustez, que as empresas perceberam, espera lá, isto não é brincar, e efetivamente existem recursos. E é isto que falta, ou seja, uma escolha política que diga as leis são para cumprir. E a RGPD foi um exemplo dramático, e eu espero muito que o próximo governo que tenha um conjunto de líderes que valorize efetivamente a aplicação das leis europeias e a diretiva, neste caso o Regulamento Europeu para a Inteligência Artificial. Obrigado. Passo a palavra então ao Gonçalo Filipe para fazer resposta rápida a esta questão sobre a CNPD assumir o papel de regulação da IA em Portugal. Ora, a Comissão Nacional de Proteção de Dados Estamos a ouvir e sim, para evitar, vou retirar o vídeo, talvez me consigam ouvir melhor. Sim. Pronto, como estava a dizer, a Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma entidade que pode ser utilizada para ajudar a aplicar a lei. Portanto, vemos como positiva a sua ação para contrariar o efeito negativo que seria o uso indevido de dados dos cidadãos e nesta entidade é positiva a aplicação de políticas públicas para garantir um uso seguro que respeite os dados das pessoas e a sua privacidade. Obrigado, Gonçalo Filipe. Agora, João Mota Lopes, está a ver? Sim, aproveitando, porque eu vou ter mesmo que sair às 19h30, como sabem, portanto, certamente não vamos conseguir responder a todas aquelas perguntas, mas há esta questão em particular
Não é fácil, mas há uma coisa que eu sei, seja CNPD, seja Centro Nacional de Cibersegurança, nós precisamos efetivamente de mais recursos, de investir mais recursos nestas áreas que eu acho que são da maior importância. E, portanto, não serve de atribuir funções às entidades se elas depois não tiverem os meios para tal. E quando falo em meios, obviamente não falo só dos meios da tecnologia, falo neste trinómio importante que é tecnologia, processos e pessoas, e portanto é preciso capacitar também as pessoas. Epá, se nós não tivermos pessoas capacitadas, enfim, não tivemos meios, não tivemos recursos, pouco serve atribuir funções, ou esta função em particular ou outras, porque depois sabemos que eles infelizmente não conseguem fazer o seu trabalho e até têm pessoas bastante, ou tenho a certeza que têm, conheço algumas delas bastante competentes naquilo que são a sua atividade, portanto precisam de mais meios, e efetivamente é isso. Mais recursos, E Nuno, se como não te está a falar. importares, eu efetivamente queria sair, eu penso que também vais terminar a seguir, no Vamos final, terminar vou aguentar, dentro vou de esperar, alguns minutos. obviamente até que os colegas de painel terminem, mas cumprimentar todos, gostei mesmo muito, ficávamos aqui 10 horas, e reparei aqui, se calhar até em muitos dos pontos a nossa opinião é mais convergente do que propriamente divergente e portanto é bom sinal, quer dizer que se calhar ainda há esperança. Boa tarde a todos. Obrigado, João Mata Lopes, pela presença. Muito obrigado. Passamos então agora a palavra ao Manuel Gouveia, da CDU. Nós temos essa matéria tratada no programa, nós entendemos que deve ser criado um instituto público para estas funções de regulação, em coordenação com as universidades e com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E estamos muito de acordo com uma ideia que já aqui foi colocada, que é estes institutos públicos, ou os reguladores, ou a Comissão Nacional de Proteção de Dados, só podem funcionar se tiverem trabalhadores e se tiverem meios técnicos à sua disposição e se tiverem trabalhadores remunerados, bem remunerados, para que possam, de facto, atrair e manter uma capacidade de trabalho e de prestação que hoje em dia, a maior parte dos serviços públicos perdeu por culpa destas políticas de sucessiva redução, quer dos rendimentos reais dos trabalhadores da administração pública, quer do número de trabalhadores ligados ao setor público. Obrigado, Manuel Gouveia. Agora a palavra da Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Muito obrigada. Eu estou alinhada com as intervenções que foram feitas anteriormente. Pode ser a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas tem que ter recursos humanos, técnicos e financeiros para o fazer. Claro que nós estamos a propor a criação de uma Agência Nacional para a Inteligência Artificial, que também vai no sentido de algumas propostas que já foram aqui feitas, nomeadamente pelo Bloco e pelo PCP, mas que, se essa Agência Nacional não tiver fundos, não tiver recursos humanos, também não vale a pena criá-la. Portanto, nós queremos é que ela tenha recursos e que depois possa herdar essas funções que agora seriam conferidas à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Em todo o caso, é muito fundamental a ligação ao meio académico, onde se trabalha nestas áreas, onde há muita gente que sabe, que tem conhecimento detalhado e científico acerca disto, e de prática, e aí é mesmo importante que haja um ato não o EIAC, mas um ato de contacto e de formação nesta área com as universidades e que isto seja potenciado, porque senão vamos ficar outra vez à espera e depois vamos andar a correr atrás do prejuízo, e é mesmo muito importante. Eu disponibilizo-me desde já para debates futuros ou conversas futuras acerca deste assunto, depois das eleições, porque é mesmo fundamental para nós e acho que devíamos tentar alinhar-nos no que é essencial, muito embora depois possa haver algumas divergências de forma, mas há aqui a importância deste tema não pode ser escamoteada. Queria deixar essa palavra e queria agradecer também a todos pela esta conversa tão interessante e tão importante. Obrigado, Patrícia Gonçalves. Passo então a palavra a Porfírio Silva, do PS. Obrigado. Bom, na realidade, o programa do Partido Socialista não tem uma solução institucional identificada para esta matéria e, como é evidente, não interessa nada a minha opinião, o programa não tem uma solução institucional para isso, portanto não vou avançar. Agora, uma coisa é verdade e isso está dito no nosso programa. Também o Estado, precisa de ter uma outra abordagem ao contributo do conhecimento para o desenho de políticas públicas
públicas para o apoio à decisão em políticas públicas, designadamente os laboratórios de Estado, é um caso que é identificado, mas como princípio geral, nós precisamos de ser mais claros na distribuição de responsabilidades, designadamente entre diferentes entidades e instituições que produzem conhecimento e aquelas que são da responsabilidade do próprio Estado estarem claramente alinhadas com a missão pública de contribuírem para que as políticas sejam desenhadas, avaliadas, implementadas de forma mais intensamente apoiadas por conhecimento. Agora arriscaria dizer aqui uma coisa que é uma opinião pessoal minha. Eu penso que há ainda muitas incertezas em termos de modelos institucionais, em termos de caminhos a seguir. Por exemplo, o IA Act, que, enfim, teoricamente está agora em condições de ser aprovado, mas há em vários setores da sociedade europeia dúvidas acerca de que seja propriamente um instrumento adequado a responder aos problemas, às dificuldades e aos desafios que elencou. Porque às vezes já é difícil elencarmos quais é que são os verdadeiros desafios que temos de enfrentar, mas mesmo quando podemos estar mais ou menos de acordo sobre quais são as dificuldades, depois achar que as ferramentas que conseguimos produzir são eficazes é ainda mais difícil. Mas na verdade, e esse é um aspecto em que o nosso programa é explícito, nós não podemos responder a problemas que são problemas globais, que ultrapassam largamente as fronteiras nacionais, que implicam forças que atravessam o planeta de um lado ao outro. Nós não podemos responder a esses problemas fechados no nosso casulo, na nossa nação, e dizer nós aqui vamos resolver isto. Não, nós temos que procurar, dentro daqueles que podem estar mais ou menos alinhados com os nossos valores democráticos, de coesão social, e que nem sempre estamos acompanhados no mundo nisso, não é? Os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos têm visões sobre o equilíbrio entre regulação e competição, que não são exatamente os valores da Europa nessa matéria. É evidente que a própria China tem um posicionamento diferente do nosso. Aliás, na própria China, historicamente, nos últimos anos, tem havido uma luta entre se são mais as empresas que controlam ou se é mais o Estado que controla, ou como é que o Estado usa as empresas para controlar, os fluxos e os dados. E, portanto, nós precisamos desse enquadramento designadamente europeu, porque é uma luta sem fronteiras. E se nós não temos alinhados mais ou menos com os nossos valores, ficaremos bastante debilitados na capacidade de responder a esses desafios. Já agora aproveito também para cumprimentar todos os colegas e a colega e obviamente achar que é importante que possamos continuar esta discussão. É óbvio que há outras matérias em que estamos mais divididos, mas acho que aqui temos ainda consciência que há muito caminho a trilhar antes de estarmos completamente divididos acerca das coisas, porque há muito trabalho preparatório a fazer. Muito obrigado. Obrigado também a todos. Infelizmente não vamos conseguir fazer mais perguntas, vamos ter que terminar o nosso debate, já pelo avançado da hora. Havia muitas perguntas no Q&A, também perguntas no chat, o que também demonstra o interesse das pessoas neste assunto. Eu penso que nós poderemos compilar as perguntas, endereçar as perguntas aos oradores para que fiquem a conhecer também as perguntas, as preocupações, as questões do eleitorado, dos cidadãos, e, portanto, faremos essa pergunta. Antes de terminar, ia só convidar toda a gente, incluindo os participantes, para uma fotografia de grupo. Vou-vos pedir que, portanto, aqui o secretariado irá enviar um convite para todos serem oradores para tirar a fotografia de grupo e depois eu darei uma palavra final. Vai haver uma...
Como este convite para os oradores é 1 a 1, demora ainda um bocadinho de tempo, mas já temos aqui alguns dos participantes a aparecer para depois uma fotografia final. Vamos aguardar só um bocadinho. Mais papista que o Papa, se calhar aproveitavas e ias dizendo as palavras finais. Todos estamos a ouvir, enquanto não aparece. Posso, de facto. As palavras finais também é 1 minuto, mas posso ir fazendo a intervenção final e, portanto, a ideia é concluir. Este foi um bom debate, com muita informação e onde foi possível aprofundar a resposta dos partidos políticos aos desafios da IA. Há muito mais a dizer, naturalmente. É urgente e imperativo o bem do nosso país, a bem do nosso país, alavancar as vantagens da inteligência artificial para um círculo virtuoso de crescimento e prosperidade económica e social, mitigando naturalmente os riscos que ela representa, sempre na defesa das liberdades e garantias dos cidadãos e da democracia. A gravação do debate. Peço desculpa. Eu peço aos participantes que coloquem em mute os seus microfones. Para terminar, eu ia dizer que a gravação deste debate será disponibilizada nos canais digitais da APDSI, assim como um resumo das suas conclusões, das intervenções e das conclusões no decorrer da próxima semana. Esperamos que tenham tido um bom tempo, tenham dado por bem entregue o vosso tempo. A APDSI e o Grupo de Missão da Inteligência Artificial agradecem mais uma vez a vossa presença. Agradecemos também a presença dos representantes dos partidos políticos. Este é o momento de atuar, amanhã será tarde. Encerro também com o apelo a que todos vão votar no dia 10 de março. É muito importante que todos vão votar no 10 de março. Vamos aguardar ainda alguns participantes para aceitar. Naturalmente, os participantes que têm que aceitar passar e os que não aceitarem, naturalmente, não passaremos para a fotografia por razões de privacidade também. Pronto, os participantes já foram todos convidados, portanto, eu acho que agora é o momento da fotografia. Portanto, eu acho que podemos sorrir para a câmara. Muito obrigado a todos mais uma vez. Um último apelo a que vão todos votar no dia 10 de março. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.